Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Se tivesse uma passagem bíblica para descrever o caso de hoje, com toda certeza seria essa, pois mesmo passado 33 anos do ocorrido, investigadores que se comprometeram com a família conseguiram finalmente prender o acusado. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui, não esquecer de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que sair por aqui. Também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal, porque o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para o meu público de certa forma. Então, sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Evelyn Lavigne vivia na Califórnia com seu marido Larry Wallace. Ele era da Marinha, mas pouco tempo depois decidiu sair do emprego e em seguida se casou com ela. Eles construíram uma família tendo 2 filhos juntos, o Charles e a Kelly. Mas com o passar dos anos e de comum acordo, eles decidiram se divorciar. Na época, a filha do casal tinha apenas 11 anos de idade e o irmão 19. A Kelly relata que foi um momento difícil para ela ver os pais indo em caminhos opostos. É dito que a Evelyn era uma mulher que abria um sorriso fácil para as pessoas quando via alguém e que amava sua família incondicionalmente. Por isso, ela era uma mãe incrível com os filhos, sustentando e cuidando de tudo sozinha. Ela também era bastante ativa na igreja da sua comunidade, chegando até mesmo a cantar no coral. A igreja tinha uma espécie de programa que recebia infratores da lei que não tinham sido presos por algum crime de procedência violenta. Então, muitas pessoas que tinham cometido alguma espécie de delito de menor grau estavam nos cultos daquele local. Um dia, o homem chamado Merle McKay foi à frente da igreja, confessou seus pecados, pediu perdão para Deus e passou a fazer presença no local. Esse homem fazia parte daquele programa para infratores e tinha diversas passagens pela polícia. Aquela atitude de redenção dele chamou a atenção da Evelyn e os dois começaram a conversar bastante. Depois passaram mais e mais tempo juntos, até que subitamente decidiram se casar, pois conforme a religião que a Evelyn seguia, ela não se envolveria com um homem amorosamente sem ter se casado com ele antes. Sendo assim, eles passaram a morar juntos e agora os filhos dela tinham um padrasto. Tudo fluía bem no casamento, mesmo a Kelly, filha da Evelyn, dizendo que em alguns momentos o Merle se mostrava um homem muito autoritário e controlador, o que acabou não caindo nada bem com os filhos dela. No dia 5 de novembro de 1981, era mais um dia comum como todos os outros para a família. A Kelly, que na época já era uma adolescente, viu a sua mãe preparar o café da manhã para ela antes dela ter que ir para a escola. As duas conversaram um pouco e depois ela pegou o ônibus escolar e foi direto para o colégio. Até aí tudo bem, na escola foi tudo normal, até que ela recebeu um recado dos professores para ela sair mais cedo porque o seu padrasto estava esperando ela do lado de fora. Assim que a Kelly entrou no carro do McKay, ela já começou a perguntar o que estava acontecendo e onde estava a mãe dela. A resposta que ela teve dele foi que a mãe tinha recebido um telefonema do irmão dizendo que ele estava muito doente, junto com a sua esposa, e ela, pensando em ajudar o irmão dela e a cunhada, ela decidiu viajar para Indiana e lá ela ficaria um tempo cuidando dos dois. A Kelly achou aquilo meio esquisito, mas, tudo bem. Ela foi para casa e logo os dias se tornaram semanas.
E ela, obviamente, começou a questionar o padrasto se tinha alguma notícia da mãe dela, o que estava acontecendo, por que a mãe dela não entrava em contato, e a resposta que ela teve foi uma pergunta onde ele dizia: "O que você diria se eu te dissesse que a sua mãe não voltaria mais para casa?" Aquilo deixou a Kelly, na época com 14 anos, muito assustada porque ela pensou que a mãe jamais faria aquilo. Ela não simplesmente iria embora sem falar nada e sumiria da vida da família. Aquilo definitivamente não fazia parte da personalidade da Evelyn. Então, ela pediu para o padrasto levar ela direto para a casa do seu pai biológico. E a partir daí, gente, ela passou a morar com ele. É claro que a polícia foi informada sobre o desaparecimento da Evelyn e eles chamaram a última pessoa a ter visto ela com vida e ali presente, que era o seu marido, o Merrill McKay. Enfim, a polícia começou a conversar com ele e de primeira ele contou a história que a gente já sabe, que ela tinha ido para Indiana para cuidar do seu irmão e da esposa dele. Mas a história começou a ficar esquisita quando, de repente, ele mudou totalmente as coisas, dizendo que, na verdade, a sua esposa tinha ido para Tampa e ela mesma tinha ligado para ele e falado isso. E as coisas não pararam por aí. Depois de um tempo, ele mudou a história novamente. Mas agora ele disse que tinha encontrado ela ali na cidade mesmo onde eles viviam e ela estava até em um carro e disse para ele que não voltaria mais para casa porque ela tinha encontrado uma nova pessoa e agora viveria com essa pessoa. E, gente, ele chegou a passar até o modelo e placa de carro para a polícia. Mas, algumas semanas depois, a história mudou novamente. Agora ele disse que, na verdade, a sua esposa tinha ido em uma missão religiosa da igreja que ela frequentava. É claro que os investigadores sabiam que aquilo não tinha sentido nenhum e sabiam que tinha alguma coisa errada acontecendo, porque logo depois eles foram verificar a conta bancária dela e descobriram que logo na semana que ela sumiu, um bom dinheiro tinha sido retirado da conta dela e alguns meses depois do seu desaparecimento, o restante que tinha ficado na conta também foi retirado, deixando a conta totalmente zerada. Eu sei que parece um absurdo os investigadores não descobrirem quem é, mas eu vou enfatizar aqui para vocês que nós estamos falando de 1981, gente. As coisas definitivamente não eram como é hoje. Então, basicamente, o que a pessoa precisava fazer para retirar o dinheiro da conta era assinar uma papelada lá e esse dinheiro era dado para elas. Então, não tinha como rastrear quem realmente tinha retirado ou não aquele valor, se tinha sido a Evelyn ou se tinha sido o McKay. Depois de 9 anos do seu desaparecimento, Evelyn Lavigne McKay foi declarada legalmente morta pela justiça. No ano de 2015, um investigador chamado George acaba conhecendo esse caso e ele fica bastante interessado, pois mesmo passado 33 anos do ocorrido, a filha da mulher, a Kelly, continuava ligando para os policiais e perguntando se tinha algum sinal da sua mãe. Aquilo deixou ele mexido, então ele pega os documentos do caso e leva para um evento que ia ter entre policiais, investigadores e apresenta aquilo para alguns colegas de profissão. É claro que todos ficam bastante interessados com aquilo e finalmente o caso é reaberto. Logo que as investigações têm início, os policiais começam a conversar com todas as pessoas que tiveram contato com a Evelyn no passado, procurando por qualquer coisa que os advogados de defesa do McKay pudessem usar para dizer que ele não tinha feito nada com ela, como até mesmo o argumento dela ter fugido ou que ela pudesse ter feito algo contra a própria vida. E todos, absolutamente todos, gente, que foram interrogados pela polícia, disseram que ela jamais abandonaria os seus filhos, que ela não faria aquilo, que aquilo não fazia parte do perfil dela de modo algum. E alguns até revelaram que tiveram discussões com o McKay no passado pelo simples fato de perguntar onde a Evelyn poderia estar. Quando os investigadores também pegaram toda aquela papelada que o McKay dizia uma história diferente da outra, eles ficaram bastante empolgados, porque, a gente sabe que não tinha sentido nenhum aquelas histórias totalmente diferentes que ele contava. Mas tinha um porém.
Para aqueles documentos valer, os policiais precisavam que as pessoas que estavam envolvidas na época fossem testemunhas. Mas, gente, os anos tinham passado e absolutamente todos os policiais que estavam envolvidos, até os que tinham recolhido o depoimento, já tinham falecido. Isso foi um banho de água fria nos investigadores, porque eles ficaram muito preocupados de não poder usar aqueles documentos. Até que eles tiveram um relapso na cabeça e lembraram que sim, tinham uma testemunha viva, o próprio acusado. E aí eles tiveram a ideia de conseguir conversar com o homem e fazer com que ele validasse aqueles documentos sem nem mesmo perceber que estava se complicando. Eles descobrem então que ele estava morando no Texas e eles vão direto para lá para encontrar com eles. Eles até se frustram no primeiro momento porque não conseguem encontrar ele de imediato, mas depois tudo dá certo e o McKay é levado até a delegacia para prestar o seu depoimento. É claro que ele é confrontado com todas aquelas histórias diferentes, mas ele era muito duro na queda. Ele não cedia às investidas dos policiais e dizia sempre que a esposa tinha ido embora e que ele não tinha feito nada de errado contra ela. I want a body. Bottom line, we want to know where she's at. I do not know where her body is. I am not going to confess. Os policiais tinham muito medo que ele simplesmente levantasse e fosse embora, porque ele não tinha nada ali, não tinha nada que colocasse ele na cena de um suposto crime, não tinha nem mesmo um corpo. Então, assim, era muito arriscado toda aquela operação. Eles tinham meio que pisar em ovos para que o homem simplesmente não levantasse e falasse que estava indo. Mesmo assim, eles continuavam investindo várias e várias vezes, tentando trazer alguma coisa para o McKay confessar, mas de modo algum ele confessava. O policial disse então que sabia que a Evelyn não estava mais viva e nessa hora o McKay até soou um pouco irônico, porque ele disse como que ele sabia aquilo, não tinha como ele saber aquilo, já que não tinha nenhum corpo encontrado. E com certeza ele disse isso porque, no fundo, ele sabia que somente ele poderia dar aquelas respostas aos policiais. Um dos investigadores, então, tenta uma nova postura e achar, digamos assim, um resquício de alma ou dignidade dentro daquele homem, meio que literalmente implorando para ele deixar a família se despedir da Evelyn de forma adequada. E até soltou um verde dizendo que talvez as coisas tivessem sido um acidente e não algo que ele quis fazer contra ela. E pasmem, gente, mas nessa hora, finalmente o McKay abre a boca e começa a contar tudo. Did I tell you I like to go fishing? Yes, you did. Okay. I went fishing at English. She fell at the dock, hit her head, fell in the water. I ain't seen her since. I have been back there 100 times, grieving about that deal, that I didn't jump in the water and save her. I've been living with this for 32 years. I was scared they think that I killed her. Called for help and said, hey, she's in the water. Her head was bleeding pretty bad. Okay. She was not breathing. Ele confessa que a esposa caiu em uma doca de um local que ele costumava ir pescar com ela. Depois que ele olhou para ela, viu que saiu uma grande quantidade de líquido vermelho da sua boca e cabeça. Ele ficou em desespero, com muito medo que as pessoas achassem que foi ele que fez aquilo com ela, e então ele decidiu amarrar uma corda em volta do seu corpo e colocar uma âncora na altura do peito dela e depois jogar ela no mar. Os policiais perguntaram se ele podia levar eles até o corpo para que a família pudesse finalmente se despedir dela de forma adequada. E então o McKay diz que ele podia ir sozinho até a Flórida, até o local onde tinha deixado ela, e quando chegasse lá, ele ligava avisando aos policiais onde estava. O que era, no mínimo, um absurdo, mas ele achou que super colaria isso ao ponto de levantar e dizer que já tinha dado de tudo aquilo e foi embora. Os policiais, mesmo ouvindo e gravando toda aquela confissão, não podiam prender ele, porque naquele momento eles eram da Flórida e estavam no Texas, ou seja, fora de jurisdição.
então tiveram que assistir o homem ir embora. Eles levaram o caso até um promotor lá do Texas que aceitou de imediato. O caso foi apresentado a um grande júri que indiciou o suspeito por assassinato em primeiro grau. Eles encontraram então o McKay novamente e agora com ordem de prisão. Eles finalmente tinham pego ele e assim ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Lembrando que na época ele já tinha 72 anos de idade. Os detetives chegaram a dizer que ele provavelmente fez aquilo com a intenção de pegar o dinheiro dela e que ele não estava nem um pingo preocupado se era um ser humano ali, ele só queria pegar o dinheiro. Os policiais até chegaram a fazer buscas no local onde o corpo dela supostamente tinha sido jogado por ele, mas após tantos e tantos anos, eles concluíram que seria impossível encontrar um corpo ali. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Nossa, é tão triste quando nem o corpo da vítima é encontrado. A família não consegue nem se despedir de forma adequada, né, gente? Meu Deus, se é que ele realmente contou a história real. Enfim, até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.